O Sindileges tem lutado por uma previdência mais justa e pelo crescimento sustentável do país. E para evitar uma redução drástica na aposentadoria e na renda familiar dos brasileiros, defende que a PEC 6 de 2019 receba muitos ajustes. Não a reforma! Não! Reforma de banqueiro! Reforma de banqueiro! Uma equipe exclusiva do Sindileges tem trabalhado para apresentar mudanças na proposta. O movimento A Previdência é Nossa pelo Direito de se Aposentar, assinado por 42 entidades, buscou conscientizar a população com uma mensagem de impacto. Servidor que tomou posse entre 2004 e 2013. Você sabia que se a reforma passar, você vai se lascar? O Sindileges organizou no primeiro semestre um seriado de eventos chamado Café com Política, em que os assuntos mais relevantes do país foram debatidos com grandes especialistas. No dia do aposentado, em 24 de janeiro de 2019, por exemplo, antes mesmo da apresentação da PEC 6, o Sindileges fez um café com política especial Previdência, com o consultor legislativo da Câmara dos Deputados e especialista em finanças públicas, Roberto Piscitelli, com o economista e diretor do Instituto Fiscal Independente do Senado, Felipe Salto, com o doutor e professor de Economia de Finanças Públicas da FGV, Nelson Marconi, e com o advogado e professor especialista em Direito Previdenciário, Diego Cheruli. Também promoveu um rico debate sobre Previdência em parceria com o jornal Metrópolis, que contou com um vídeo de abertura do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e com a presença do presidente da Comissão Especial da PEC na Câmara, deputado Marcelo Ramos, do senador Isalci, do deputado professor Israel, do representante do governo, o subsecretário do Regime Geral de Previdência Social do Ministério da Economia, Rogério Nagamini Costanzi, de especialistas no tema, o doutor e mestre em Ciência Política e Econômica, Eduardo Faiani, e da doutora em Economia e mestra em Planejamento e Desenvolvimento, Denise Gentil. Em junho, o Sindileges também compôs mesa em um seminário realizado na Câmara Legislativa do Distrito Federal. De iniciativa do deputado professor Israel, o encontro contou com a presença do presidente da Comissão Especial da PEC, o deputado Marcelo Ramos, e do presidente da Câmara Legislativa, o distrital Rafael Prudente, além de representantes da sociedade civil e de dirigentes de entidades dos mais variados segmentos. Realizou, junto com o Fonacat, 2 cursos para jornalistas sobre aspectos jurídicos, econômicos e legislativos da PEC 6. Ao longo do primeiro semestre, o Sindileges e as entidades participaram de várias reuniões com os representantes do governo, como o ministro da Casa Civil, Anix Lorenzoni, e os secretários da área da Previdência, como Rogério Marinho e Leonardo Rolim, além de líderes partidários e deputados. Com muita articulação política, foram propostas 10 emendas ao texto da reforma na Comissão Especial da PEC na Câmara dos Deputados. Os dirigentes do Sindileges, com outras entidades que representam os servidores, percorreram os gabinetes para obter 171 assinaturas para cada emenda. Nesse período, o Sindileges e a FENALHO, Federação dos Servidores das Assembleias Legislativas de todo o país, promoveram encontros em Brasília e nos estados para debater os impactos dessa reforma da Previdência. O resultado foi a apresentação de 10 emendas com temas como a alíquota progressiva, pensão por morte, regras de transição para os servidores públicos, a exclusão da capitalização, entre outros. O pensamento que trouxe a PEC para essa casa diz que o Estado brasileiro deve cumprir seus compromissos. Representado por seu filiado Henrique Carvalho, o Sindileges apresentou na Comissão Especial da Reforma estatísticas provando que as projeções de despesa do PIB em relação aos gastos com a aposentadoria dos servidores cairão, chegando a zero. O argumento de que o servidor é o problema da Previdência Social no Brasil foi totalmente desqualificado. Esse gráfico mostra
que um servidor de carreira típica de Estado, esse que é massacrado, esse que serve o país, ele paga até 101 vezes mais contribuição social do que alguém que ganha o salário mínimo. A Previdência, a Seguridade Social precisa proteger esse daqui. No parecer do relator da reforma, algumas mudanças foram conquistadas. A exclusão da capitalização, a criação de uma regra de transição para os servidores que ingressaram no serviço público antes de 2003, a manutenção das idades mínimas, a redução do tempo exigido mínimo de contribuição em 5 anos para homens e mulheres e a manutenção do BPC. E diante da atuação do Sindileges no combate à reforma da Previdência, diretores e funcionários da instituição sofreram ameaças anônimas e o site foi alvo de ataques de hackers. Mas nada disso abalou. O sindicato já fez as denúncias na Polícia Federal e no Ministério Público. Esse trabalho ganhou grande repercussão na imprensa. O ministro da Economia, Paulo Guedes, criticou as mudanças feitas pelo relator da reforma, Samuel Moreira, com o aval do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. As pressões corporativas de servidores do Legislativo forçaram o relator a abrir mão de 30 bi para os servidores do Legislativo, que já são favorecidos no sistema normal, então recuaram na regra de transição. Na sexta-feira, Paulo Guedes falou que Samuel Moreira estava cedendo a pressões do Sindicato de Servidores do Legislativo. O ministro não falou a verdade. Eu nem sabia o que era Sindileg. Nunca tive a mínima ideia. Sinceramente, Sindileg, nunca reuni com o presidente do sindicato dos funcionários do Legislativo. Ele pode não saber o que é o Sindileges, mas é o Sindicato dos Servidores do Legislativo. Na verdade, o relator, deputado Samuel Moreira, recebeu inúmeras visitas e conversou sim com o Sindileges, o Fonacat e outras instituições. O Sindileges ainda tentou, por meio do PDT, reapresentar uma mudança que tratava do pedágio de 50% do trabalho e do tempo para quem está próximo de se aposentar. Apesar de todos os esforços, na véspera da votação, o governo liberou quase 3 bilhões de reais em emendas parlamentares. Quando a proposta começou a tramitar no Senado Federal, o Sindileges e outras entidades, por meio do movimento A Previdência é Nossa, demonstraram o que os parlamentares estão fazendo com a aposentadoria dos brasileiros, destruindo o futuro do país, restando apenas a dor do povo. A ação ganhou repercussão na mídia e nas redes sociais e buscou ainda alterações do texto da reforma. A batalha continuou na CCJ e no plenário do Senado Federal. O Sindileges e as entidades parceiras, por meio dos partidos, apresentaram emendas ao texto, focando na retirada das alíquotas progressivas de contribuição, em novos cálculos na pensão por morte, em regras de transição mais brandas aos servidores e na manutenção dos 80% dos maiores salários no cálculo da aposentadoria. Apesar de todos os esforços, os senadores concluíram a votação praticamente mantendo o texto base da Câmara, ou seja, com mudanças drásticas e significativas na aposentadoria dos brasileiros. A PEC foi promulgada e passa a entrar em vigor. A luta do Sindileges permanece na chamada PEC paralela, a PEC 133, com possibilidade de ajustar alguns equívocos da reforma. Enquanto a Previdência estiver na pauta do Congresso Nacional, estaremos trabalhando para proteger os servidores e a sociedade brasileira. Afinal de contas, a Previdência é nossa.